Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo teórico e agora vamos falar sobre o diagnóstico pré-natal das anomalias citogenéticas. O diagnóstico pré-natal, DPN, é um conjunto de procedimentos e técnicas que permite a detecção de anomalias embrionárias e fetal. Ele envolve atividades clínicas como avaliação obstétrica, aconselhamento genético pré-natal, acompanhamento psicológico. Envolve também exames de imagem, como ultrassom, ecocardiografia fetal, além de procedimentos invasivos, como amniocentese, biópsia do vilo e cordocentese. E, por último, técnicas laboratoriais, que podem ser citogenéticas, investigações metabólicas, análises moleculares e pesquisa de infecções congênitas. Para todas as gestantes, rotineiramente, costumam ser oferecidos exames que permitam avaliar a saúde do feto, como a ultrassonografia. Quando são identificadas ou se suspeitas alterações fetais, torna-se necessária a realização de investigações genéticas adicionais para o esclarecimento do diagnóstico. Utilizando a ultrassonografia, pode ser realizado a triagem ou rastreamento ultrassonográfico de primeiro trimestre, medida da translucência nucal. A translucência nucal é um teste de rastreio de risco gestacional para cromossomopatias, principalmente as trissomias do cromossomo 21, 18 e 13, podendo também rastrear a síndrome de Turner, triploidias e outras anomalias cromossômicas, pela medida do subcutâneo da nuca do feto, entre a 11ª e 14ª semana de idade gestacional. E dessa forma, pode-se selecionar pacientes para exames mais invasivos. Os métodos invasivos em diagnóstico pré-natal viabilizam a coleta direta de material fetal para análise em laboratório, permitindo a realização de diversos exames, como o cariótipo para doenças cromossômicas, os ensaios enzimáticos para erros inatos do metabolismo e a análise molecular para doenças genéticas. Os principais procedimentos invasivos são a biópsia do vilo coriônico, a amniocentese e a cordocentese. Biópsia de vilosidades coriônicas, ou BVC, consiste na retirada de fragmentos de placenta através de uma agulha guiada por ultrassonografia. A via preferencial é a transabdominal. No entanto, o método transcervical também pode ser utilizado. A BVC ela pode ser realizada entre a 11ª e 14ª semana de gestação e tem um risco de abortamento de 1 a 1,5% dos casos. O material coletado pode ser analisado diretamente e após cultivo, sendo utilizado para estudo citogenético, ensaios enzimáticos e análise molecular. A amniocentese é a retirada de 20 ml de líquido amniótico por agulha guiada por ultrassonografia. Ela pode ser realizada com segurança a partir da 15ª semana de gestação e tem um risco de abortamento de 0,5 a 1% dos casos. O material utilizado para análise são as células fetais flutuantes no líquido e as enzimas que o compõem. A cordocentese é a punção de vaso umbilical para a retirada da amostra de sangue fetal. Uma agulha guiada por ultrassonografia é introduzida na cavidade amniótica e depois punciona o vaso. Esse procedimento é utilizado a partir da 18ª semana de idade gestacional, para confirmação de um resultado duvidoso da amniocentese ou na ausência do líquido amniótico. O risco de perda fetal é de 2 a 5% dos casos. Com o avanço tecnológico, surgiu também os procedimentos não invasivos, que são testes realizados através de uma coleta de sangue materno e não através da necessidade de uma coleta invasiva de anexos embrionários para, então, obter o material genético desse feto. A realização dessas técnicas foi graças à descoberta da existência de DNA fetal livre na circulação materna, feita em 1997. O DNA fetal que circula livremente no plasma materno parece ter sua origem na apoptose de células trofoblásticas. O exame de sexagem fetal é um tipo de exame não invasivo,
que possibilita a descoberta do sexo do bebê através da coleta do sangue materno, a partir da 8ª semana de gestação. Através de fragmentos de DNA fetal no plasma sanguíneo materno, o exame de sexagem é capaz de detectar a presença ou a ausência da região SRY, uma região presente apenas no cromossomo Y. A presença desse marcador genético indica o desenvolvimento de um feto do sexo masculino, enquanto a ausência indica o provável desenvolvimento de um feto do sexo feminino. Dentre as limitações do teste, podemos citar a baixa quantidade de fragmentos de DNA fetal disponíveis no sangue materno. Por isso, o ideal é realizar a partir da 8ª semana de gestação. Com o avançar da semana, maior será a quantidade de fragmentos de DNA fetal presente. Situações de mosaicismo, que é quando células genéticas diferentes coexistem no feto, e gestações de gêmeos fraternos, ou também conhecidos como falsos gêmeos, onde a detecção do cromossomo Y não é capaz de dizer se apenas um ou ambos os fetos são do sexo masculino. NIPT é uma sigla em inglês que tem como tradução diagnóstico pré-natal não invasivo. É uma evolução do teste de sexagem fetal, pois permite a avaliação não só do cromossomo Y, mas também o conjunto de cromossomos. Esse teste inicia com uma simples coleta de sangue de uma mulher grávida que precisa ter ao menos 9 semanas completas de gestação. A amostra de sangue é levada ao laboratório e centrifugada para separar o plasma das células brancas. No plasma está o DNA do feto misturado com o DNA da mãe. Nas células brancas, no entanto, está apenas o DNA materno. O DNA, então, é extraído separadamente do plasma e das células brancas. É feito o sequenciamento do DNA de ambos os compartimentos de forma independente. Após o sequenciamento, é feito o estudo das regiões chamadas de SNPs, que são regiões geneticamente variáveis de um indivíduo para outro devido à troca de bases. Aplica-se, então, uma metodologia de bioinformática para distinguir os SNPs do DNA fetal dos SNPs do DNA materno que foram sequenciados. E, por fim, é usado um processo de subtração computadorizada, podendo deduzir as características do genoma fetal. Para que esse exame tenha confiabilidade, é necessário uma fração superior a 4% de DNA fetal circulante no plasma materno. O diagnóstico genético pré-implantação, conhecido também por PGD, é uma forma precoce de diagnóstico pré-natal, possibilitando que embriões formados in vitro possam ser avaliados quanto a alterações genéticas antes do processo de implantação. Para a realização dessa técnica, é necessário obrigatoriamente a utilização das técnicas de reprodução assistida, como a FIV. A FIV consiste em todas as técnicas de interação entre os gametas masculino e feminino, realizada com ambos no laboratório, objetivando a formação de zigotos e embriões. Após a fertilização in vitro, os embriões podem ser analisados a partir de 1 ou 2 blastômeros retirados no 3º dia pós-fertilização, ou através da análise de algumas células removidas do trofoectoderma do embrião em estágio de blastocisto. Uma das principais indicações para o diagnóstico genético pré-implantação é quando um casal tem a probabilidade de gerar um indivíduo portador de uma alteração genética. Atualmente, essa técnica também tem sido utilizada quando o casal já possui um filho com alteração genética que precisa de uma doação de medula, por exemplo, de um indivíduo compatível geneticamente. Através da técnica, é possível que o casal possa ter um segundo filho sem alteração e compatível geneticamente com o irmão adoentado. Nasce assim uma geração dos bebês nascidos para curar. Eles são geneticamente selecionados para nascerem sadios e serem doadores de medula e tecido aos irmãos adoentados.
No entanto, essa realidade traz à tona novas questões de ordem ética, legal, moral, fisiológica e até religiosa. A possibilidade da criança que veio ao mundo para salvar seu irmão se sentir diferente quando compreendeu o motivo do seu nascimento. Essa realidade é descrita até por filmes, como, por exemplo, o filme Uma Prova de Amor. E a gente encerra aqui, pessoal, o nosso assunto teórico do semestre. Espero vocês na nossa sala virtual. Até mais!